Quando eu falo para vocês sobre o povo hebreu, o que vem na cabeça de vocês? Porque hoje nós iremos estudar um povo da antiguidade que a grande maioria de nós cristãos, que viemos dentro do processo de cristianismo, já estamos familiarizados, já estamos ali, já temos conhecimentos, estamos familiarizados com eles. Por quê? Porque eles estão presentes na Bíblia. Quando a gente fala de Abraão, de Moisés, desse povo hebreu, é um povo que não tem uma característica por ter criado um império, não ter criado uma expansão territorial de domínio, mas é um povo que deixou o seu legado escrito. A escrita vai fazer grande diferença nesse povo. E é desse povo hebreu que saem 3 grandes religiões hoje no mundo ocidental. Saiu de lá o judaísmo, saiu de lá o cristianismo e saiu de lá o islamismo. O Islã é de lá. O cristianismo é de lá. O judaísmo é de lá. O que eles têm em comum? Todas essas 3 grandes religiões têm o mesmo Deus. E o que muda? O que vai mudar vai ser o Messias. Para os judeus, Cristo não é o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias que irá chegar. Para os cristãos, Cristo é o Messias. E para o Islã, Maomé é o grande Messias. Então essa é a grande diferença dessas 3 grandes religiões, que na tela para vocês, elas surgem. Hoje na aula 7.1 nós vamos trabalhar sobre eles. Eu, professor Beto, estarei trabalhando com vocês sobre o povo hebreu. Esse povo hebreu, esse povo que nós vamos observar ele lá na Bíblia. Quem eram os hebreus? A herança cultural monoteísta, isso é uma característica forte do povo hebreu. Quem foi Abraão? Quem foi Jacó? Quem foi Moisés? Lembrando, aqui não é aula de catecismo não, tá? É aula de história. Não vão confundir, meus alunos. Apesar de nós estarmos trabalhando sobre o povo hebreu, aqui não é aula de catecismo. Em busca da terra prometida. Na aula passada eu trabalhava sobre a Mesopotâmia. E da Mesopotâmia que sai esse povo também. Esse povo hebreu vai sair da Mesopotâmia. Os caras estavam lá tudo tranquilo e tudo. Aí Abraão, segundo relatos bíblicos, recebe uma chamada e nessa chamada ele sai em busca de uma terra chamada Terra Prometida. Só que essa terra não estava tão prometida assim, porque os conflitos que vão se dar até eles chegarem à Terra Prometida não vai ser fácil. Os cativeiros que eles tiveram que passar, o cativeiro da Babilônia, o cativeiro no Egito que eles vão ter que passar, não vai ser fácil para esse povo. Então, é interessante nós olharmos essa concepção, essa formação deste povo que apresenta-se lá no Antigo Testamento. Esse povo hebreu. Os hebreus. Quem eram os hebreus? De onde vem o judaísmo? De onde vem o cristianismo? De onde vem o islamismo? Eu quero lembrar vocês que Cristo, quando morre, ele morre como um judeu. Tanto é que tem lá na cruz dele, INRI. Vocês sabem o que significa aquele INRI na cruz de Jesus? Alguém sabe aí? INRI. I-N-R-I. Eu quero lembrar que o I tem som de J. INRI significa Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Então vamos lá na tela para vocês, que hoje nós temos muito assunto para trabalhar. Os hebreus formaram um dos povos mais antigos e influentes da história da humanidade, desempenhando papel no desenvolvimento cultural, religioso e histórico
histórico do Oriente Médio. Então, esse mundo ocidental e o mundo do Oriente Médio vai ter essa interferência desse povo hebreu. Originário da região da Mesopotâmia, assunto que nós estudamos na aula passada, a Mesopotâmia, eles migraram para Canaã, sob a liderança de quem? De Abraão, considerado o patriarca de sua tradição. A trajetória desse povo hebreu é marcada por episódios emblemáticos, como o Êxodo, liderado por Moisés, que o guiou na escravidão do Egito para a terra prometida. Quem era essa terra prometida? Que terra prometida é essa? Abrão, que depois vem Abraão, muda-se o nome. E esse povo, ele está caminhando pelo deserto. Depois, os egípcios vão escravizar esse povo. Moisés, que vai ser salvo ali, colocado dentro de um cesto, e vai ser salvo, vai ser criado no palácio do faraó. Depois ele reúne esse povo e liberta esse povo, fazendo o êxodo, a passagem, a fuga, a saída, que nós vamos conhecer hoje como Páscoa judaica. A passagem, Páscoa é passagem. No cristianismo, a Páscoa vai ser com a ressurreição de Jesus Cristo. Para os judeus, a Páscoa vai ser essa passagem do cativeiro para a liberdade. Voltando aí na tela aí, para a gente ver o que temos mais aqui pela frente. Herança cultural monoteísta. O que é monoteísmo, meus queridos alunos? Vocês sabem o que significa a palavra monoteísmo? Mono vem de um. Tel vem de Deus. Então, monoteísmo significa acreditar em um só Deus. Então essa migração, perseguição, fuga, luta, cativeiro, dispersão fazem parte da história desse povo hebreu, que conseguiram preservar sua cultura mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Mesmo vivendo espalhado, mesmo não tendo uma nação definida, e até hoje se briga lá por Israel, foram colocados lá em terras que já era dos palestinos, e tem conflito até hoje. Esse povo hebreu tenta buscar um espaço comum. Os hebreus não constituíram um império, como eu falei para vocês, eles não fizeram império, não teve um império hebraico, mas transmitiram à humanidade uma importante herança, que é o monoteísmo, que vai ser a base do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Olha aí, 3 religiões irmãs. E por que elas brigam tanto, gente? Se tem o mesmo Deus, por que elas brigam tanto? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O judaísmo foi massacrado pelo cristianismo na Idade Média. Depois o cristianismo briga com o Islã nas chamadas cruzadas, que nós vamos estudar lá para frente. O Islã depois briga com o cristianismo na ocupação de terras que eram cristãs. Então, e eles têm o mesmo Deus. Só recebe nome diferente. Um chama de Jeová, outros chamam de Javé, outros chamam de Alá, outros chamam apenas de Deus. Mas tudo é o mesmo Deus, tudo é a mesma base. Todas essas religiões, elas usam o Antigo Testamento. Todas elas usam o Antigo Testamento. Essa cultura hebraica. A cultura hebraica, ela foi profundamente moldada por sua religião monoteísta, encontrada na adoração de Iavé ou Javé,
o Deus único. O Deus único. Essa crença codificava um texto sagrado como a Torá. Não apenas a Torá, lembrando que a Torá é o livro dos judeus. A Torá, nós temos a Bíblia. Os judeus têm a Torá, que é a Bíblia deles. Não apenas orientou a vida espiritual dos hebreus, mas também influenciou profundamente as tradições religiosas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então, a Torá é como se fosse o nosso Antigo Testamento, a Torá. Os conteúdos que estão na Torá estão diretamente ligados ao Antigo Testamento. Se a gente abrir a Bíblia do Antigo Testamento, elas são muito parecidas, quer dizer, são praticamente iguais à Torá, que significa ensino ou lei em hebraico, Torá em hebraico, ensino ou lei. Corresponde aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Gênesis que vai falar sobre princípio, Êxodo, que é essa saída, essa passagem, o Levítico, Números e Deuteronômios, também conhecido como Pentateuco. Por que Pentateuco? Penta é de 5. São os 5 primeiros livros da Bíblia que formam a Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia também são utilizados pelo Islã. Só que o Islã, eles fazem uma modificação. Como é essa modificação? Depois eu vou falar para vocês a diferença de 2 figuras bíblicas. Filhos de Abraão, só que com esposas diferentes. Quer dizer, não era esposa. Uma era escrava de Abraão, Agar, que era escrava de Sara, que era esposa oficial de Abraão. Ismael, Isaac nascem. E a partir do nascimento dessas 2 pessoas, de mães diferentes, mas um único pai, que vai se formar 2 grandes religiões, o judaísmo e o islamismo. Ou seja, são 2 religiões irmãs que brigam até hoje, por questões de terras religiosas e fora várias outras questões. Então, aí está o livro chamado Torá. Em hebraico aí, significa lei, ensino, esse livro hebraico. E Javé, que eu falei para vocês, também estava escrito em hebraico. Yavé. Na tela para vocês. Além de sua importância religiosa, os hebreus também contribuíram para o desenvolvimento das estruturas sociais e políticas da antiguidade, a antiguidade que nós estamos estudando. O período dos reis Saul, rei Davi e rei Salomão, reis esses que você vai encontrar em textos bíblicos, marcou a consolidação de um reino unido, com Jerusalém sendo sua capital e o centro espiritual. É por isso que a briga por Jerusalém. Olha aqui, vem cá comigo. Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, é uma cidade sagrada para os cristãos, porque lá em Jerusalém que nós temos o Calvário, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo em Jerusalém, e é um local sagrado também para o Islã, Jerusalém, devido também ser a formação das primeiras religiões, a base da religião. Então, as 3 religiões têm Jerusalém como local sagrado. Gente, Jerusalém já foi palco de tanta briga ao longo desses anos. Conquista, os judeus no ano 70 vão ser expulsos de Jerusalém. Vamos chamar essa expulsão de diáspora, que eles saem pelo mundo se espalhando. Depois nós temos
da queda do Império Romano, nós vamos ter o Islã tomando conta de Jerusalém. Aí depois, na Idade Média, nós temos as guerras santas chamadas cruzadas que a Igreja Católica vai promover para tomar Jerusalém. E hoje, Jerusalém, mais uma vez, é um palco de luta entre judeus e islâmicos. Mas eu quero lembrar vocês que o judaísmo não aceita Cristo como Messias. Então, ainda não entendi por que esse papel dos cristãos colocarem bandeira de Israel dentro das igrejas cristãs, se o judaísmo não aceita como Messias. Então, aqui nós temos aqui Saul, Davi, Salomão, são as bases desse povo hebreu. Aqui eu já, na tela aí para vocês, eu já começo vocês aqui, trazendo vocês para conhecer um pouco, daqui de forma resumida, é claro, sobre a história de Abraão, que conduziu o povo hebreu à cidade de Ur. Eles moravam em Ur, lembra de Ur? Lá na Mesopotâmia, cidade de Ur, para a Terra Prometida. Isso está acontecendo em 2000 antes de Cristo. A Mesopotâmia estava lá a formação do Império Babilônico. Até aconselho vocês a reler a aula de ontem para vocês compreenderem melhor isso. Abraão é uma das figuras mais importantes e reverenciadas das tradições religiosas judaicas, cristãs e islâmicas, sendo conhecido como o pai da fé. Tanto é que ele é pai de quem? Ele é pai do judaísmo, ele é pai do cristianismo, ele é pai do islamismo. Ele é considerado o primeiro patriarca do povo hebreu, iniciador da aliança entre Deus e os homens na narrativa bíblica. Sua história está principalmente registrada no livro de Gênesis. Gênesis, que é princípio, né? No Antigo Testamento. E seu impacto transcende as fronteiras religiosas. Então, quando a gente olha aqui esse mapa, nós vamos entender um pouco dessa saída do povo hebreu da Terra Prometida, lá da cidade de Ur, essa passagem que eles vão fazer pelo deserto para tentar chegar à Terra Prometida. Abraão chega à Terra Prometida? Não, não chega à Terra Prometida. Não vai chegar à Terra Prometida, Abraão. Seus descendentes vão chegar à Terra Prometida, só que depois eles vão ser escravizados no Egito. Vão ser escravizados por um bom tempo aqui no Egito. Aí vão ser quando eles vão fazer a fuga do Egito, passar pelo Mar Vermelho, lembra aí? Que aí já vai ser Moisés, não mais Abraão. Passa pelo Mar Vermelho, de volta à Terra Prometida. É uma história muito bacana para você entender a história desse povo. Registrada em livros, registrada em pergaminhos que foram achados, pergaminho do Mar Morto, que tinha bastante história dessa. Aí foram juntados cada escrito desde aí, livros escritos, e foi feita uma biblioteca chamada Bíblia. Bíblia é uma biblioteca que reúne vários livros, por isso que o nome é Bíblia. Sabia disso? Não? Tela para vocês olharem esse mapa mais de perto aí. Então aqui é a cidade de Ur, já perto do Golfo Pérsico. Aí eles saem de Ur, vão subindo, é claro, vamos passando aqui. Nós temos aqui o rio Tigres e o Eufrates, aí eles vão subindo. O Garite estava em busca da Palestina, aonde seria a terra prometida deles aí. Então, o trajeto provável de Abraão, segundo a Bíblia, a instalação inicial dos pastores hebreus, época dos patriarcas aqui, a instalação deles, a saída do Egito sob a chefia de Moisés, aqui fala da saída do Egito, sob a chefia de Moisés, e o sentido da expansão dos povos. Deixa eu apagar aqui aqui, ó. Esse vermelho aqui, a expansão desses povos. E aqui, é claro, nós temos o crescente fértil. O crescente fértil, que ele envolve terras
próxima dos rios, porque abaixo aqui tem um grande deserto da Arábia, deserto temido. Segundo a Bíblia, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma numerosa descendência e a posse da terra de Canaã. Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão, que significa pai de muitas nações. E de Sarai, que era sua esposa, para Sara, que significa princesa. A circuncisão foi instituída como sinal dessa aliança. Circuncisão. Abraão casado com Sara. Circuncisão é que eles tiram a parte de cima da glande do homem, do órgão genital do homem. Isso aí é uma tradição judaica até hoje. Eles fazem esse processo. E aí, Sara não conseguia ter filho. Não conseguia ter filho. Abraão, então, recebe um chamado de Deus e Sara diz, olha, eu lhe dou a minha escrava para você cumprir a promessa de Deus, para ter um filho com ela. Deu Agar, que era escrava de Sara. Segundo a Bíblia, Agar parece que não estava muito satisfeita e foge. Aí lá aparece um anjo, Agar, escrava de Sara, volte e seja submissa à sua dona. Tem toda uma passagem lá. Isso aí tá na Bíblia lá, depois vocês podem fazer uma leitura de vocês lá na Bíblia. Aí quando ela volta, engravida de um filho, Agar. Adivinha quem é esse filho? Esse cabra aqui. Aí que começa a confusão. Por quê? Porque Sara não podia ter filho, engravida tem Ismael. Só que depois Deus dá a chance, Sara já idosa, para que Sara engravide. E Sara tem um filho. Nós vamos ver. É uma fofoca bíblica que eu estou falando aqui para vocês. Vamos já ver como é que se dá esse desfecho aí. Na tela para vocês aí. Olha aí. Quem é esse? Quem é esse que se apresenta aqui na nossa tela? Provação de fé. Apesar da promessa, Sara permaneceu estéril por muitos anos, ou seja, não podia ter filho. Nesse desespero de não ter filho, Sara ofereceu sua serva, Agar, para que Abraão tivesse um herdeiro. Dessa união nasceu ele, Ismael. Ismael, então, era filho de Agar, que, segundo a tradição islâmica, é o antepassado dos árabes. O Islã disse que é Ismael. É por isso que eu falei para vocês. Os islâmicos, eles mudam a história onde aparece Isaac como descendência, ele diz que não, que a descendência é Ismael. A verdadeira descendência é Ismael, não Isaac. Aí começa a briga. Mais tarde, conforme a Bíblia, isso aqui são passagens bíblicas, tá? Que estou trazendo para vocês, que é onde tem um livro dos Hebreus. Sara deu à luz a Isaac, mesmo sendo idosa. A maior prova de fé de Abraão veio quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaac. Meu Deus do céu, imagina. Deus leva o Isaac lá para cima e diz, Isaac, eu vou te sacrificar. Abraão obedeceu, mas no último momento Deus disse, não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Aí o anjo veio intervir e forneceu um carneiro como sacrifício. Agora imagine vocês. Deus, lembrando que os hebreus tinham muito sacrifício de cordeiros, sacrifício humano para Deus. O cristianismo diz que Cristo foi sacrificado. Houve um sacrifício de morte de sangue para salvar a humanidade. E aí, Deus pede, segundo a Bíblia, para Abraão sacrificar Isaac. Abraão obedece, vai lá, leva para o monte. Aí disse, não. Não precisa sacrificar Isaac, não. Isaac, então,
vai fazer a sua descendência. Mas, e quem é Jacó na parada? Vamos entender melhor essa transição na tela para vocês. Porque eu tenho um outro para mostrar para vocês aqui, que é Jacó. Quem vai ser Jacó? Quem vai ser Jacó? Jacó é também conhecido como Israel. Jacó é também conhecido como Israel. Deixa eu até apagar aqui. A gente vai ver daqui. Jacó ou Israel. Jacó é visto como o patriarca que consolidou o povo hebreu. Sua experiência em transformações espirituais simbolizam o desafio e a presença do povo de Israel. Olha aí, por isso agora que o povo é chamado Israel. Mas só que tem uma confusão aí, né, nessa questão de Jacó muito grande, tá? Que eu não vou falar dessa fofoca para vocês, não. Vocês podem ler a Bíblia aí, que tem uma confusão grandiosa de Jacó. Seu legado é perpetuado por meio das 12 tribos que formaram a base da nação israelita. Seu nome, Israel, tornou-se sinônimo de povo escolhido na tradição bíblica. Olha aí, Jacó que deu o nome aos israelitas, gente, a partir de Jacó. Jacó também era conhecido como Israel. É uma figura central na tradição bíblica do judaísmo, além de ser significativo para o cristianismo e para o islamismo. Ele foi o terceiro patriarca dos hebreus. Ele era filho de Isaac, lembra de Isaac, filho do Abraão, com Sara? Com Rebeca. E neto de Abraão, o patriarca fundador dos hebreus. Então, nós temos aí para o povo judeu, nós temos Abraão, certo? Nós temos Isaac e nós temos Jacó. Para o povo hebreu, ou para o povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó. Já para o povo islâmico, nós temos Abraão, Ismael e não Isaac. E depois suas descendências. A diferença vai daí. E aí nós temos aqui Isaac com Rebeca, tem Jacó. Jacó que recebe o nome de Israel. Daí vem a figura do povo israelita. Estão compreendendo? Na tela para você, volte aí. Para vocês daqui está parecendo aula de catecismo. Não, mas é história, gente, é história. Os 12 filhos de Jacó dão origem a 12 tribos que formaram o povo hebreu. Então, Jacó tem... Olha aí, eu coloquei até um esqueminha para vocês entenderem. Por volta de 1700 a.C., o povo hebreu migra para o Egito, sendo escravidado pelos faraós por aproximadamente 400 anos. Não foi fácil, gente. A origem das 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Jacó foram que deram origem às 12 tribos de Israel. Tem Sara e Abraão. Tiveram um filho chamado Isaac, que casou com Rebeca. Com Rebeca nós vamos ter Esaú, Jacó, que é Israel, que casou com Lia, casou com Raquel, casou com Bila e casou com Zilpa, porque o politeísmo era aceitável naquele momento, podia-se ter mais de uma esposa. Então, Jacó e Lia, nós temos aqui Rubens, Levi, Issacar, Diná, Simeão, Judá e Zabulon. Ok? Já Jacó com Raquel teve José, o mais querido do primogênito dos filhos de Raquel, que era o José, que é os irmãos, tem aquela figura lá do José, que é jogado e tal, dentro do poço, e Benjamim. E aí nós temos Bila. Bila tem Dan
e Naftali. E Zilpa tem Gade e Assé. Então, essa é a árvore genealógica. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que as mulheres não contavam, porque as mulheres não podiam ser patriarca. Era a sociedade daquele momento. Então, olha aqui comigo aqui. A gente sempre ouviu falar sobre 12 tribos de Jacó, 12 tribos de Israel, mas a gente não entende a árvore genealógica para se formar essas 12 tribos. Aqui eu trouxe para vocês aqui um esqueminha para vocês entenderem que essa descendência de Abraão com Sara, lembrando que tem descendência de Abraão com Agar, que é com a escrava. Mas com Sara vem Isaac, Isaac casa com Rebeca, tem Esaú e Jacó. Esaú tem um pouco de... Jacó tem um pouco de treta com Esaú, aí eu deixo vocês pesquisarem essa fofoca, pesquisem essa treta que ele vai ter com Esaú. E aí depois ele vai casar com Lia, com Raquel, com Bila e com Zilpa, e vão ter essas descendências desses 12 filhos homens que formam as 12 filhos, as 12 tribos de Judá. E Moisés, o que tem a ver com isso? Quem é Moisés? Onde entra na parada Moisés? Na tela para vocês. Que agora eu vou apresentar para vocês Moisés. Olha aí, ó. E os seus 10 mandamentos. Moisés é uma peça central na história do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Conhecido como libertador dos hebreus, da escravidão do Egito, e o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel, Moisés desempenhou um papel essencial na formação da identidade espiritual e cultural do povo hebreu. Sua vida é narrada, quais livros? No Êxodo, no Levítico, Números e Deuteronômio é narrado a vida de Moisés. Uma grande passagem de Moisés que nós vamos perceber é aqui quando ele faz essa fuga do Egito, abre o Mar Vermelho e tudo, e o povo passa. Quando o povo do Egito vai tentar aprisionar o povo lá, o mar fecha e mata todo mundo. Tem uma passagem assim? Pois é. Isso nós estamos falando de Moisés. Sempre eles com um cajado na mão. Então, nesse momento é uma passagem. A passagem do povo hebreu, uma passagem da escravidão para a liberdade. Por isso que o povo hebreu comemora esse episódio como Páscoa. A Páscoa para os judeus é diferente da Páscoa dos cristãos. Que a Páscoa dos cristãos é o renascimento, a ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando que os judeus não acreditam nessa ressurreição de Jesus Cristo. Acredito até que Jesus Cristo pode ter existido como um profeta, mas não que Cristo seria o Messias, que é diferente. Tá bom? Na tela para vocês. Moisés nasceu de um período em que os hebreus eram escravizados no Egito. E o faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Que teve uma visão lá que seria o rei, iria conquistar, e ele mandou matar todos os recém-nascidos. E para salvar Moisés, a mãe de Moisés colocou ele num cesto, no rio Nilo, onde ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó. E foi criado como príncipe do Egito. Moisés também conhecia sua origem hebraica. Aí, quando ele conhece a origem dele hebraica... detalhe, segundo a Bíblia, até a filha do faraó chamou a própria mãe de Moisés para amamentar ele, sem saber que era mãe dele. Aí, a aliança no Monte Sinai. No deserto, Moisés subiu o Monte Sinai, aonde recebeu os 10 mandamentos, outra passagem bíblica, que se tornaram a base das leis da ética judaica. Esse momento marcou a formação
da aliança de Deus com o povo de Israel. Olha aí, essa aliança de Deus vindo do Monte Sinai. Ele sobe o Monte Sinai, depois ele quebra os 10 mandamentos, porque ele chega, o pessoal já estava adorando um bezerro de ouro. Até tem questão que você vai ver lá na Bíblia, lá. Mas é considerada aliança feita no pé do Monte Sinai, do povo israelita com Deus. Bora lá que ainda tem muito assunto pela frente. 40 anos no deserto. Moisés liderou os hebreus por 40 anos no deserto, enfrentando desafios, rebeliões, momentos de crise. Ele serviu como guia espiritual, legislador, porque ele vai utilizar a lei do talião também, que nós estudamos ontem, olho por olho, dente por dente, e intercessor entre o povo e Deus. Era ele que conversava com Deus e conversava com o povo. E essa história dos hebreus é rica em desafios e transformações. Inclui a dispersão em diásporas e a preservação de sua identidade cultural ao longo dos séculos, como o monoteísmo, que até hoje perdura. Acreditar em um só Deus. Seu legado permanece vivo e continua a ser fonte de estudo e inspiração de diversas áreas, como história, que é o que nós estamos fazendo agora, como filosofia e com teologia. E aqui, para completar nossa aula, eu trago para vocês um material complementar para vocês lerem sobre o povo hebreu, gente. Leia esse material complementar, tá? Leia esse material complementar, pesquisei no final do ano passado, eu estava lendo esse material complementar aqui. 10 na história aí, o povo hebreu, o povo fenício, o povo persa. Leia esse material lá, que fala dos hebreus. Depois, se vocês quiserem ler sobre fenício, que a gente estudou ontem, sobre o povo persa, que a gente estudou ontem, leia esse material que está lá completo, está aqui o endereço para vocês. E aqui encerramos mais uma aula de história. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais desse povo hebreu que funda o monoteísmo em nossa sociedade. Um povo que trouxe uma estrutura que formam 3 grandes religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ou seja, todo mundo ocidental tem, de uma maneira ou de outra, interferência desse povo hebreu. Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês para nós fazermos a revisão e atividade. Até lá!